Vida em Condomínio, com Kênio Pereira. Todas as terças-feiras, o Kênio por aqui, ajudando condôminos, síndicos, subsíndicos. Ei, Kênio, tá fácil não, hein? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Ouvintes da Rádio Band News, Lucas, Murilo, Luciano, um prazer. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Kênio. Tudo certo. Ô, Kênio, vamos começar aqui com perguntas relacionadas ao mesmo assunto, mas dúvidas diferentes relacionadas a pets em condomínios. Diz aqui, não lembro se é um ouvinte ou uma ouvinte, mas mandou a seguinte pergunta na semana passada. Meu condomínio passou a proibir cachorros de raças consideradas perigosas. Aí diz aqui, tem um pitbull e não sei o que fazer. Isso é correto, Dr. Kênio? Realmente a experiência tem demonstrado que o pitbull tem um potencial mais agressivo que outros cães, né? É um cão concebido, né, para rainha. Então, tecnicamente, eu acho que esse receio tem fundamento. Vemos na mídia em geral, nos jornais aí, situações de crianças sendo mortas pelo pitbull, né? O pitbull é um cachorro com grande potencial de agressividade. Esse temor, ele tem fundamento. Logicamente que tem. A maioria dos cães são tranquilos. Então, o que acontece? O condomínio pode adotar como regra, né? Já está na lei, inclusive, que a pessoa só pode transitar com um cão com focinheira, né? Com coleira. O que eu acho que consiste num absurdo são pessoas que têm cães de grande porte, em especial o pitbull, que andam com ele completamente solto. Se esse cão realmente cismar com a pessoa, com a criança, e vir atacar, dificilmente alguém tem força para segurar o cão que não está nem com coleira, né? Então eu acho que esse receio tem fundamento e cabe às pessoas que têm o cão criar uma situação de viabilizar a sua permanência no condomínio sem gerar temor aos demais vizinhos. Isso está no artigo 336 do Código Civil. Então, tecnicamente, pode-se um condomínio restringir o trânsito desses cães sem focinheira ou sem a guia. Olha só, curioso, eu não imaginava. Só pra a gente continuar nessa pauta, Kênio, da questão da focinheira, então, isso é obrigatório até nas ruas também, nessas raças perigosas tem que andar. Então, no caso do condomínio, é colocar sempre a focinheira e a guia, né? Correto, Lucas, né? Tem vários municípios com essa lei, e é uma lei que realmente é necessária, né? É muito triste, vemos aí nos jornais, no dia a dia, pessoas falecendo com ataque de cães, e grande parte dos ataques é por parte do pitbull. Eu gosto de cães, não tenho nada contra, ao contrário, né? Até defendo proprietários, tutores de cães em condomínio, defendo a permanência, mas dentro de um critério de respeitabilidade, que eu tenho que respeitar o temor da outra pessoa. E aproveitando a pergunta, aquele caso da pessoa que tem temor de cães, né? Essa pessoa tem que ser respeitada. Então, se eu tenho um cão, eu vou entrar no elevador e vejo que tem uma pessoa lá, eu deixo a pessoa andar sozinha no elevador e depois com o meu cão, né? E o cão, se for um cão pequeno, coloca no colo. Se for um cão com maior porte, no chão mesmo, mas sempre com a focinheira e com a guia. O que está faltando é falta de... respeito, né? Respeito, educação, se colocar no lugar do outro, no nosso dia a dia, né, Kênio? Seja no trabalho, seja em casa, seja na vida em condomínio. E falando ainda sobre pets, tem mais uma pergunta aqui que é sobre a acústica do meu prédio é péssima, diz aqui o ouvinte. E a vizinha do lado tem 2 cães que latem muito quando ela não está em casa. Ela até tentou conversar com a vizinha, mas foi ignorada. O que fazer neste caso? Nesse caso, ela deve notificar essa vizinha, né? Porque a pessoa é o seguinte, gente, repito, defendo tutores, tem cães, gosto de animais. Agora, tem que entender o seguinte, eu tenho animal para ter companhia. Até consiste em maus tratos, abandonar o cão. Tem cães que realmente ficam o dia todo sozinhos, latem o tempo todo e perturbam a vizinhança. Então, cabe ao tutor do cão verificar se ele sente muita falta do tutor e criar uma situação de evitar esse incômodo. Agora, quando a pessoa é egoísta, só pensa nela, no prazer dela, e não se importa, né, em gerar desassossego aos vizinhos, ela pode vir a ser multada pelo condomínio. Então, basta a pessoa que está sofrendo com esse problema pegar testemunhas, que pode ser porteira, faxineira do prédio, né, os vizinhos, e notificar esse tutor. E caso ele venha a manter-se inerte, né, não se importando em perturbar a vizinhança, ele pode ser multado. E se por acaso essa perturbação persistir a ponto de causar um incômodo realmente grave,
o vizinho ou o condomínio pode até entrar com ação para excluir o cão daquele apartamento. Ressalto, né, que 95% ou mais dos cães não criam o menor problema, eles estão muito humanizados, a verdade é essa, né? Os cães estão muito educados, muito tranquilos, mas às vezes tem um tutor que não dá o exemplo, não orienta o cão. Outro fator, ele pode adestrar o cão para ele ficar mais tranquilo. Agora, a pessoa que tem um cão para ter prazer, para perturbar o vizinho, isso não é correto. O Kênio, chegou uma... Cadê? Deixa eu ver se é uma pergunta aqui ou se é só um comentário. Fala aqui, um cão pequeno, ainda que pequeno, também deve usar a guia para a própria segurança. Mais um comentário aqui mesmo. Aí diz aqui o ouvinte, os meus de porte médio já foram atacados por cachorros menores, como a gente sabe que acontece também. Obrigado aqui ao nosso ouvinte. Ok, agora sim, uma outra pergunta que tinha chegado antes, ouvinte falando que vizinho cria gato que fica solto pelo condomínio. Fala que não tem nada contra o gato, mas o gato às vezes dorme debaixo do carro dos vizinhos, fica aquela coisa. E aí, gato é um bicho mais tranquilo, mas solto assim, estranho, né? E aí? Não, acontece até na garagem do meu prédio, um dia eu ouvi lá o gato passando assim no meu carro, né? Passa pelo vidro. Pois nossa. Então, gato de rua, né? E as pessoas às vezes passam a tratar o gato no condomínio e ele cria um certo problema. Então, realmente tem que ser analisado o caso concreto para evitar esse incômodo. E caso a pessoa, né, ela queira adotar o gato, que eu adote. Mas eu entendo que criar uma situação de, às vezes, até atrair vários animais para dentro do condomínio de maneira a colocar na área comum, isso é irregular. Então, eu acho que a gente temos que ser solidários, tratar bem os animais e a pessoa querendo adotar, que o leve para casa, né? Eu acho que o correto é isso. Agora, Ken, eu fiquei numa dúvida em relação à sua primeira pergunta que você respondeu sobre o condomínio que quer, por exemplo, proibir pitbull. Mas isso não fere a legislação? Assim, quem que vai determinar no condomínio que determinada raça de cão é perigosa ou não é perigosa, né? Por exemplo, um vai ter um pitbull, o outro fala, mas o pastor alemão também é perigoso e fulano de tal tem. A quem deve essa competência, né? Não acaba não sendo uma regra meio, vamos dizer, Frankenstein, assim, que acaba desrespeitando outras legislações, né, que estão acima dela? Ótima colocação, Moreira. O que acontece na prática é que as convenções da década de 60, 70, em geral, proíbem animais de condomínio. Isso já foi derrubado pelo STJ 2 vezes. Então, eu quero frisar que nenhuma convenção prevalece para proibir animais domésticos em casa. A pessoa tem direito de ter o seu animal doméstico, o síndico não pode proibir da pessoa entrar com um inquilino, um proprietário, compra um apartamento, o inquilino aluga o imóvel, proibir o pet, não pode, tá? Um ponto básico é esse. Agora, o que a lei protege, que está acima, Murilo, você colocou muito bem, o que está acima da convenção? O Código Civil, né? Então, é muito claro que a pessoa pode morar e levar o seu pet para dentro do apartamento, tranquilamente. Agora, o que a lei proíbe é o uso nocivo da propriedade. Então, se o animal, né, tem problemas de saúde, né, é vacinado, o animal tem algum problema de atacar as pessoas, segurança, e late o tempo todo, que isso é exceção, esse pet, né, tem que ter uma certa orientação do seu tutor. E se por acaso ele persistir em perturbar, se por acaso o tutor... Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Se o tutor não criar uma situação de, vamos colocar assim, de compatibilidade de convivência, ele pode ser punido. Então, quero colocar bem claro que a lei permite, sim, pets em condomínio, e o síndico, o conselho, a convenção, não pode proibir. Essa proibição que está nas convenções antigas é uma coisa ultrapassada. Mas se houver a perturbação, então a pessoa tem que mudar para o edifício, conviver com as pessoas, e depois dessa experiência havendo um uso nocivo, aí sim cabe uma advertência e até multa. Mas esses casos são exceção. Geralmente, isso não acontece. Área comum, né? Vamos dizer então que as pessoas vão ali, coloquem água ou alguma comida, ração, enfim, seja para cão, para gato, né? Até mesmo para os passarinhos que vão ali no jardim, né? Jogam ali alguma coisinha para eles comerem também. Como é que fica essa questão da limpeza, né? É obrigação de quem? E se fica ali um resquício de alguma coisa que atraia mosquito, como é que fica isso, hein? Como é que fica essa boa relação aí, o Kenny? Detalhe o seguinte, na sua casa, na sua propriedade, você faz o que você bem entende, desde não perturbe o vizinho, que não gere dano à coletividade. Então, se a pessoa tem uma casa, um sítio, ela pode fazer um viveiro, colocar lá
milho, semente para pombo, o que quiser. Nós sabemos que pombos geram muitas doenças, né? Transmitem muitas doenças. Então, o que acontece na prática? Quando a pessoa mora no condomínio, ela mora numa propriedade coletiva. Se cada um quiser fazer o que bem entende, fica insuportável a convivência. Então, nessa área coletiva, nessa área comum, a pessoa pode usar aquilo como fosse sua casa e não pode colocar uma situação de atrair vários animais de maneira a criar incômodo ao outro vizinho. De repente está atraindo pássaro e tudo mais, depois tem um gato que quer passear ali, e aí tem um cachorro também. Então cria uma situação realmente de incompatibilidade. Nesse caso, a pessoa deve se abster a usar a área comum do condomínio para distribuir alimentos para pets, para animais em geral. Tem as praças, tem áreas públicas que ela pode fazer essa prática aí sem criar nenhum problema. Mas dentro do condomínio, isso é terminantemente proibido, porque vai gerar incômodo ao outro vizinho. Repito, morar em condomínio exige um respeito muito grande entre as pessoas, bom senso, né? E de forma a respeitar as diferenças, para que todos possam conviver de maneira harmônica. Tá certo, então. Kênio, todas as terças-feiras por aqui com Vida em Condomínio. Você pode mandar a sua pergunta ao longo da semana, que a gente vai fazendo um compilado aí, preferencialmente por tema, né? Para que a gente faça uma coluna temática, tirando sua dúvida ouvinte, sempre pelo nosso WhatsApp 992138343. Kênio, obrigado por hoje, até terça que vem. Por nada, um grande prazer. Até terça que vem. Um abraço para todos. Valeu.